coração. Mas achei bem legal ele ter agradecido o Wesley Carvalho, né? Aqui. O Cássio também tá um frangueiro. Boa tarde a todos, bem-vindo ao Leonardo Jardim, do Flamengo TV Globo. Acho que agora tá solto. Queria te perguntar, por favor, o que te atraiu no projeto do Cruzeiro, por que você decidiu pelo Cruzeiro, e quais foram as suas impressões do clássico ontem e desses primeiros contatos com o grupo aqui? Boa tarde a todos. Obrigado por estarem. Em relação a essa questão, o que me atraiu pelo Cruzeiro? Primeira situação, tenho orientado a minha vida profissional segundo os meus interesses. Estive na Europa há muitos anos. Depois, nos últimos 3 anos, fiz um tour por os países do Golfo. Estive no Qatar, estive na Arábia Saudita, estive nos Emirados Árabes. E tinha sempre um objetivo que já tinha sido público, vir treinar um dia ao Brasil. E em janeiro tive um problema, a minha esposa teve um problema de saúde, eu tive que sair dos Emirados, e nessa saída dos Emirados, no fim do mês, entretanto apareceu o Cruzeiro. O Cruzeiro, falei aqui com o Seu Pedro, falei com o Alexandre. Seu Pedro é bom demais. Interessante, sabendo como é um projeto e não que podia ser um pouco a luva da minha mão. E pronto, aceitei, como eu disse, não é uma questão financeira, é uma questão. Algo que está sendo comentado aí é de onde vem essa água do BH. Você que é comprador dos supermercados BH, você nunca viu essa água por aí, nas prateleiras do supermercado. Eu, que sou comprador do supermercado BH, fica aí a propaganda, eu nunca vi essa água nas prateleiras do supermercado, não. Essa água do BH é novidade para mim. Imagino que seja novidade também para vocês. Comenta aqui se você já viu essa água do BH, se você já comprou e já tomou essa água do BH, tá bom? Porque eu sou um grande apreciador de produtos do supermercado BH, compro bastante. O supermercado BH tem uma batata palha fenômeno, tem um sabão de lavar roupa que é bom pra caramba também. Tem outros, tem o pão de queijinho do supermercado BH congelado, é bom de comprar. Eu comprei já várias vezes, gosto. Inclusive, o supermercado BH tem um monte de coisa boa. Biscoito do BH, biscoitinho, você compra um biscoitinho maisena, uma bolachinha. O supermercado BH é bom também, chega também, mas essa água eu nunca vi. Essa água não cheguei a experimentar. Seu Pedro Lourenço, se quiser mandar um fardinho dessa água para cá, pode mandar, seja com gás, seja sem gás. Eu aprecio do mesmo jeito, tá? Pode mandar 1,5 litro, pode mandar 2 litros, pode mandar 500 ml. Se tiver de outro tamanho também, pode mandar. Fica à vontade, tô aceitando. Água do BH, é isso aí. Quero experimentar, tomo em casa, experimento, faço review para vocês e fica aí as primeiras impressões da água do supermercado BH aí para vocês, que eu nunca vi nas gôndolas. Se você já tiver visto, fala aqui para mim, comenta aí se a água do supermercado BH é boa ou não. Opção de vida, vir ao Brasil, porque acho que o Brasil é um país de futebol e sem dúvida, eu tenho algum conhecimento do mundo, é o país com mais talento. E não é mentira não, o português do Leonardo Jardim é bem difícil de entender, viu? Bem difícil de entender. Como eu falei, eu estava transmitindo, né, fazendo a transmissão ali das palavras do Leonardo Jardim lá para a Rádio 98 e tal, estava na produção do programa. E assim, eu estava prestando atenção no que estava rolando no programa e todas as outras coisas que eu tinha que fazer enquanto o programa rolava. E aproveitando, né, o Leonardo Jardim falando, precisei fazer outra coisa também, porque eu preciso fazer outra coisa. Mas, pô, eu não tava entendendo nada, cara. Não tava entendendo nada. E falando de boa, não tô nem zoando, não. Não tava entendendo nada. Nada. Às vezes esse talento perde-se, não é? Mas é o país com mais talento do mundo em relação a esta modalidade. Em relação ao clássico, O som tá metalizado. de ontem, que eu posso vos dizer, foi um clássico que teve dois momentos. Já falando do clássico. É sempre difícil jogar com menos um. Acho que o adversário, por esse motivo, acabou por ganhar bem. Nós queremos fazer melhor no futuro.
e pronto, e fica uma experiência que não queremos repetir no futuro, de ser mais competentes e ter uma equipa melhor para conseguir dar os resultados que a torcida, que a direção quer e que merece. Leonardo, tudo bem? Eu sou parceiro da Chaya. Nos encontramos no aeroporto, né? Eu queria te perguntar um pouco sobre esse trabalho seu antes de chegar aqui. Você contou dessa questão familiar, mas já fez um estudo. E essa água do BH tá geladinha. Dá pra você ver aqui que ela tá gelada. Desse time, dos jogadores, por exemplo, atletas mais novos, atletas mais experientes, com mais bagagem. Como é que foi também para fazer essa análise com a sua comissão técnica e seja bem-vindo novamente. Obrigado. Com certeza, quando começamos a falar, já passou 12 dias talvez, eu tive a preocupação de fazer um estudo do clube em relação ao seu efetivo, mas há uma coisa importante, eu falei sempre com o Presidente e com o Alexandre, quero tomar decisões depois de trabalhar um pouco com eles. Uma coisa é ver vídeos, outra coisa é sentir no campo a qualidade e o perfil de cada jogador. Normalmente costumo fazer o trabalho de casa e alguns de vocês também já conheciam, por isso estou à vontade. Adroaldo Leal, Rádio 98, Leonardo, bem-vindo ao Cruzeiro. Queria saber o que você acha, né, o que você acha hoje desse futebol aqui no Brasil, principalmente o que você tem visto aqui no Brasil, principalmente a torcida do Cruzeiro, é uma torcida que vai no jogo, que apoia, mas também é uma torcida que cobra muito. Queria saber que você vê o nosso futebol e o que você acha desse tipo de relação que é muito próximo, principalmente com a chegada do Pedro Lourenço, onde ele praticamente devolveu o Cruzeiro do seu torcedor e tem essa proximidade de cobrança, também de incentivo. Como é que você vê isso? Em primeiro lugar, como é que eu vejo o futebol? Acho que o futebol brasileiro, nos últimos anos, conseguiu, principalmente as equipas que ganharam os campeonatos e ganharam os Libertadores, eu acho que a grande diferença foi a intensidade. Essas equipas conseguiam ter talento e ter intensidade no jogo. No caso do Palmeiras, intensidade. Foi o caso agora do Botafogo. E eu também, nessa área, eu acredito ter mais intensidade, ter mais agressividade, porque os campeões, todos eles, têm talento, mas também têm que ter a outra parte, que é a intensidade de jogo, que é importante. Esta é a minha visão sobre o futebol brasileiro. Nos últimos anos, foi o que eu acompanhei mais. Em relação à segunda pergunta, em relação aos resultados, eu ontem saí do jogo triste pelo resultado, mas principalmente triste porque aqueles 64 mil estavam lá a torcer e foi espetacular vê-los apoiar a equipa, ir ao estádio. E foi por isso que uma das minhas palavras hoje para os jogadores era: temos que entregar mais. Temos que entregar mais porque aquelas pessoas foram lá na mesa. E é isso que eu vou tentar passar na minha mensagem todos os dias, porque o futebol vive dos adeptos. Um dos motivos de ter vindo para o Brasil é também esta cultura do futebol, não é? Esta cultura dos adeptos, esta cultura do jogar para ganhar, esta cultura desta pressão também mediática da vossa parte, que eu tenho perdido nos últimos anos. Estive no Olympiacos, estive no Sporting e tenho saudades de voltar outra vez a um registro diferente. Leonardo, aqui, prazer, Samuel Venâncio. Quando você vem para iniciar esse trabalho aqui, já pega um elenco montado, com os jogadores, durante todo esse tempo aí, o que você conseguiu estudar dos atletas, conhece, trabalhou com o Matheus Pereira, o que você pode trazer para esse Cruzeiro, para uma temporada que ainda está no início, mas tem já essa reta final de campeonato estadual e outras competições importantes pela frente. Obrigado. É assim, tudo aquilo que eu vos digo, já transmiti também para os jogadores, por isso eu estou muito à vontade. O que eu pretendo e que posso prometer é trabalhar para criar uma equipa competitiva. Uma equipa competitiva que tem... Até agora só fala genérico. Só Só falou da intensidade. Respeito a história do clube e os seus adeptos. Com certeza que não vamos passar numa fase mais negativa, que é esse caso dos clubes só trocam treinadores, mas estão numa fase
mais negativa. Aí, E nós queremos passar para uma fase positiva. Isto não vai ser um truque de magia, mas é um processo que eu acredito, é um processo evolutivo, de crescimento, em que a gente vamos estar todos empenhados em fazê-lo, sabendo que no Brasil a pressão é muito grande, o resultado todos os fins de semana, mas eu quero pôr isso um pouco de lado e trabalhar naquilo que eu acredito. Muitas vezes perguntam, qual é o seu trabalho? Fui no Mónaco em 2017. Não, isso foi o mais fácil. O difícil foi em 2015, quando eu tive a preparar a equipa em 2016, porque em 2017 eu estava sentado lá no quarto só a assistir aquela equipa. Mas é isso, todos os grandes trabalhos têm que ter um background, têm que ter um retaguarda de trabalho antes do sucesso. O que a gente precisa tirar disso? O Cruzeiro tem que ter paciência com seu treinador. Nada vai dar certo com o Leonardo Jardim se o Cruzeiro não tiver paciência para construir algo. Então, como ele disse, o trabalho de 2016, 2017 com o Mônaco foi foda, foi legal, foi lindo, foi histórico. Mas o trabalho de 2016, 2017 do Mônaco não teria acontecido se o trabalho de 2015 não tivesse acontecido. Se o trabalho lá atrás de construção do que foi aquele 2016, 2017 não tivesse sido feito da forma que foi, o trabalho de 2016, 2017 não teria existido. Então, você não consegue colher sem plantar antes. E é isso que o Cruzeiro precisa ter em mente, principalmente na posição de treinador, na cadeira de treinador, você não consegue colher se você não plantar antes. Então, o Cruzeiro primeiro precisa plantar para depois querer colher. Bom que o Leonardo Jardim também entende essa questão e bom que os gestores do Cruzeiro entendam essa questão, porque vai ser bem necessário para o sucesso do Cruzeiro. E o Cruzeiro só vai ter sucesso assim, se tiver paciência para plantar e depois colher. Se tem sucesso depois do trabalho, é sempre o trabalho, depois temos o sucesso. Sempre o trabalho e depois o sucesso. O Leonardo, Vinícius Araújo, da Record TV. Adroaldo falou sobre as características da torcida do Cruzeiro, uma torcida muito apaixonada, que lota estádio com frequência e muito impaciente também para vaiar qualquer ídolo mundial, que demora 20 minutos se não responder, e depende da motivação. E a gente fala também das características do Cruzeiro, que historicamente é um time que joga com bola no pé, que sempre jogou muito pro ataque, criando muita alternativa no campo do adversário. Talvez pelo que viveu tempo atrás, o Cruzeiro deixou essas características de lado. Talvez do trabalho do Leonardo. Se realmente você tem essa proposta, o que você pretende entregar nesse time? E com relação à preocupação defensiva também, o Cruzeiro tomou 6 gols em 6 dos 7 jogos oficiais da temporada, ou seja, a defesa tem demonstrado muita fragilidade. Como é que é para equilibrar isso, a preocupação ofensiva, que o torcedor quer ver em campo, o time se impondo contra os adversários, mas também esse cuidado para não tomar tanto gol quanto tem. Essa é uma pergunta que eu tenho também sobre a defesa do Cruzeiro. Inclusive, eu tive a oportunidade de perguntar sobre isso para o Fabrício Bruno, perguntei para o Cássio também, mas eles não me deram respostas conclusivas aí sobre o que eu queria, sabe? Então, o Fabrício Bruno até falou comigo, acho que sua pergunta ela vem num viés de sistema defensivo, né? Sim. Então, acho que é mais fácil o treinador responder isso para mim do que o próprio jogador individualmente falando, né? Porque isso é uma questão que é o sistema defensivo e não um jogador ou outro, mas eu queria ver o que os jogadores do Cruzeiro têm a falar sobre o sistema defensivo também, né? Não aconteceu ainda, mas vamos ver o que o Leonardo Jardim tem a dizer depois sobre o sistema defensivo do Cruzeiro. Obrigado e seja bem-vindo. Em relação à minha atitude em relação à gestão das equipas, com certeza que tenho que me adaptar um pouco ao elenco que temos. E em relação ao jogo, claro que gosto de ter uma equipa que tenha bola, mas que também tenha uma transição rápida, quando tiver espaço, que tenha uma mudança de flanco também quando os adversários nos pressionarem nos corredores, que defensivamente seja uma equipa compacta, que consiga pressionar o adversário. Temos que trabalhar estas várias ideias no jogo, porque o jogo às vezes não é só um sentido, não é? O jogo às vezes tem várias variantes mesmo dentro do jogo. Há momentos que temos de ter maior controle da bola, outros momentos temos de ir mais em transição. E essas ideias temos que começar a trabalhar e hoje começamos, porque eu não acredito somente
numa ideia que temos que manter independente do que o adversário está a fazer. Isto é, se o adversário nos pressionar, vamos continuar a jogar no pé para perdermos a bola. Talvez não, talvez vamos aproveitar o espaço nas costas, vamos aproveitar o espaço do contrário. O jogador tem que ter esta cultura tática de perceber qual é o momento, qual é o timing, para tomar as melhores decisões em relação ao plano de jogo. Okay. Leonardo, Natália, bem-vindo, prazer. A minha pergunta é sobre o calendário brasileiro, porque você está indo para um país onde os jogos eles se intercalam muito. A gente está ouvindo agora, ainda tem Copa do Brasil, Brasileiro, Sul-Americano. Como que você pretende trabalhar com tantos jogos no intervalo tão curto, pegando já, como o Pedrinho falou, a locomotiva andando, tendo pouco espaço para se adaptar? Bom, eu vou tentar. Não é a primeira vez que faço 65 jogos numa época. Pelo menos ele vai ter uma pré-temporada aí no meio, intertemporada, né? Não é pré-temporada. Mas vai ter uma intertemporada bacana para trabalhar com o Cruzeiro aí nessa época de Super Mundial. Já o fiz. Isso é bom. Mas com certeza que temos de ter algum cuidado, principalmente das viagens. O Brasil é um país muito grande e existem muitas deslocações. Temos que gerir bem o efetivo, temos que ter várias soluções dentro do grupo. E essa é a nossa ideia, porque eu não acredito em 11 jogadores, eu acredito num plantel. Eu também já falei com os jogadores sobre querer competitividade dentro do grupo, ter mais do que uma solução para cada posição, porque não podemos depender só de 11 jogadores. Já sabemos que a torcida às vezes quer que o jogo sempre os mesmos. Nós temos que perceber uma equipa competitiva, tem que ter soluções, que é para nós conseguirmos superar este calendário e este número de jogos para todas as competições e termos sempre uma equipa fresca e uma equipa que ambicione sempre lutar pelos melhores resultados e pelos títulos. Não quer dizer que vamos ganhar, mas pelo menos vamos lutar. São duas situações completamente diferentes. Quando assumimos que vamos ganhar, é uma situação diferente de combater e andar ali a lutar e a brigar com os outros para os objetivos. Boa tarde, Léo. Sofia Cunha do Ataque. Seja bem-vindo ao Brasil, ao Cruzeiro. Você assistiu ao clássico ontem contra o Atlético. O Wesley Carvalho falou que acionou alguns jogadores que você ainda não havia visto em campo contra o Uberlândia, para você também ter uma noção de todos. Então, certamente, você já está por dentro assim, das características de alguns jogadores, de como o Cruzeiro tem jogado. Na sua concepção, vendo de fora, sem ainda ter a oportunidade de trabalhar com eles, quais são os pontos de melhoria assim, mais urgentes que você identificou nesses jogos que você acompanhou? Obrigada. Obrigado. Conhecer os jogadores é como conhecer pessoas. Às vezes precisamos de um certo tempo. Às vezes as primeiras impressões não são a realidade. E na vida, e no desporto e no futebol, é um pouco a mesma situação. Nós estamos agora a iniciar um processo, eu tenho que entender muito bem não só a qualidade, mas também o perfil do jogador, o que é que ele pode nos dar. E neste momento a nossa ideia é iniciar com o elenco que temos, mas com certeza que internamente já dei algumas informações ao Presidente, ao Alexandre. Já vai pedir? Que podemos melhorar para o Cruzeiro ser cada vez mais competitivo em termos de presente e futuro. Já vai pedir reforço? Leonardo, Guilherme Pinto, Esporte.com.br. Seja bem-vindo ao Belo Horizonte, ao Cruzeiro. Como que aconteceram as conversas iniciais com o Cruzeiro? Você disse que há 12 dias, mais ou menos, já conversava com a diretoria. Como é que foi essa procura? Você chegou a conversar com alguns compatriotas seus que já trabalham no Brasil? Vi que o Pepa recentemente comentou que você estava chegando para trabalhar aqui. Então você conversou com o Pepa, passou pelo Cruzeiro, ou algum outro técnico português que aqui já está para pegar alguma informação de como era o Brasil, como era o futebol brasileiro? Você já deu uma característica importante, a pressão que é jogo 2 vezes na semana. Bem-vindo. Obrigado. Não, em relação à conversa, Pedir no meio, foi esteja muito focado. fácil. O Presidente disse quando eu queria sair dos Emirados, eu ia sair em janeiro, já tinha tudo combinado com a direção do clube, sair no fim do mês, porque tinha a situação. Minha esposa estava 45 dias no hospital, eu tinha que ir ter com ela a Portugal. Mas entretanto apareceu o Cruzeiro e foi uma situação fácil, porque eu queria vir para o Brasil.
Ele queria um treinador É, e foi fácil de juntar Tá estes dois certo. interesses. Como ele disse, não é uma questão financeira, mas é uma questão de uma experiência pessoal no país que eu acredito que tem grande talento e que eu vou usufruir também desta passagem como treinador e também como ser humano. Falei, eu sinceramente não falei com ninguém, toquei duas mensagens por tempo. Não, então Pode, devias ter avisado, aquelas mensagens americanas, também ainda não tive tempo, porque estes 12 dias também foram um pouco ocupados, tive que ir à Madeira, tive que pegar a família, vir para o Brasil, tive que analisar os jogos, porque eu vi os últimos 4 jogos do Cruzeiro e tive que me preparar. E o meu tempo não foi muito para dar a conversar com o pessoal, mas eu tenho uma grande relação com o Jorge Jesus, acompanhei-o muito aqui, o Abel trabalhou comigo quando eu era treinador do Sporting, eu treinava a equipa sub-20 do Sporting, por isso conheço muitos dos portugueses que trabalharam cá. Nada. Boa tarde, Gabriel Lasso do GE.globo. Queria te perguntar sobre o Matheus Pereira, você trabalhou com ele no Modelau, você pode falar desse jogador? O que você pretende, como que você pretende utilizar? E sobre o elenco, você acha que o elenco está já capaz de disputar todos os títulos? Fala, Matheus Paraíba. Em relação ao Matheus é um jogador que eu conheço, fui buscá-lo para o Al-Hilal na Arábia Saudita, ele esteve lá comigo um ano, foi onde ganhamos a Champions League Asiática, a Supertaça. É um jogador que tem qualidade, tem muita qualidade, e o que é que eu pretendo dele? Eu pretendo tirar o melhor que ele possa dar ao clube, como todos os jogadores. A receita é sempre a mesma, é tirar dos nossos jogadores o seu melhor, de forma a rentabilizar o jogador e a equipa ter sucesso. Isso, para mim, é que é a grande receita que eu tenho por todos os jogadores. Não sei não, hein? O elenco, como eu já disse, temos uma grande... Sei não, hein? Ele falando do Matheus Pereira aí. Mas aí também, caçando pelo em ovo, também, deixa pra lá. Temos bons jogadores, temos jogadores mais experientes. Isso faz-me lembrar do Singueirinho quando eu cheguei no Mónaco. O Mónaco também tinha uma equipa de jovens jogadores, tinha alguns jogadores mais experientes, Ricardo Carvalho, Berbatov, Tualan, jogadores internacionais, capitães de seleção, e conseguimos fazer ali um grupo coeso, um grupo de trabalho, com os jovens também a evoluir. E eu acho que isto é um pouco a mesma ideia, mas nunca esquecendo da responsabilidade de treinar o Cruzeiro, da responsabilidade de evoluir, de crescer, mas sempre com a ambição de jogar para disputar os títulos e para lutar com os outros times que são fortes também no Brasil. Jardim, boa tarde, Gabriel Marques, da Aldeia de Minas. Eu queria te perguntar também sobre essa parte do Mônaco, porque você ajudou a consolidar muitos jovens jogadores, né? Fabinho, Dai, Bernardo Silva e principalmente o Mbappé. Você acha que vai ser possível traduzir isso agora para o Cruzeiro? Porque também tem várias peças aqui. Mas não tem o Mbappé não. Tanto no ataque como também no meio campo. Obrigado. Eu tenho uma queda para ajudar a evoluir os jogadores jovens. Acho que vendemos mais de 20 milhões de jogadores jovens. O primeiro grupo no Sporting, o Dyer foi do Sporting, vimos no Sporting o Dyer, o Eric, o Marco Rovo, foi para o Manchester United, depois temos quando eu saio do Sporting, vou para o Mónaco. E no Mónaco teve um grupo de jogadores também muito grande, que valorizamos, desde o Marcial, Bernardo Silva, Lemar, Fabinho, Bakayoko, Mendy, Mbappé, Boulaguerdin. Já não tenho espaço na lista por tantos que foram lançados. Mas tenho um grande jogador, que é o grande brasileiro, que é um jogador que eu adoro, que é o Fabinho. Foi um jogador com uma história comigo muito grande, porque o Fabinho estava no Mónaco como lateral direito. E o Fabinho, eu achava que ele era um jogador médio lateral direito. Não era um jogador muito bom. E eu falei com o Fabinho, tu vais passar a jogar a volante. Mas se
treinador da seleção não quer que jogue volante, o empresário não quer que jogue volante. Mas então vai jogar a médio nível. Não, mas eles não percebem o futebol. Você que é o meu treinador, você vai jogar a médio. E em 2 anos conseguimos lançar o Fabinho a médio, fui vendido para o Liverpool por 60 milhões. Mas é um miúdo que, com a idade que ele tem, tomar essa atitude de querer jogar no meio, para mim foi surpreendente, porque com a pressão da seleção, com a pressão do seu agente, 99% dizem, não, eu quero ficar aqui lateral e não mexo. E o Fabinho é um dos brasileiros que eu treinei, que eu tenho grande consideração por ele. Vamos ver, estamos a negociar. Ai, ai, ai. Será que é brincadeira ou não? Fabinho, pô, Fabinho é um baita, viu? Fabinho é um baita de um jogador. Rapaz, se o Cruzeiro traz um Fabinho, meu amigo, é brincadeira. Mas não sei se é zoeira, se é sério, né? Ficou aí dando risadinha. Não sei, hein? Leonardo Jardim. Desculpa, tudo bem? Prazer, Humberto Teixeira, Sacode Minas, canal A Voz Celeste. Eu queria saber desse primeiro contato seu hoje com os jogadores aqui na Toca e o substituto de Gabigol, né? Porque ele não joga contra o Democrata em Sete Lagoas. Bem, o contato acho que foi positivo. Eu normalmente tenho sempre uma mensagem muito direta e honesta com os meus jogadores. Eu sou vendo de histórias, eu gosto de ter uma relação muito próxima com os meus jogadores, mas gosto de ser muito direto. Os portugueses são um pouco diretos, não é? E eu gosto de ser direto e de explicar aos jogadores que temos que melhorar, porque quando existe uma mudança de treinador é que as coisas não estão bem, mas não é um treinador que vai mudar. Vou ajudar, eu quero ser uma peça para ajudar. Os grandes intervenientes são os jogadores, eles é que têm que ter essa capacidade também de mudar a atual situação para uma situação melhor. Mas acho que foi extremamente positiva e vim da cara deles motivados para fazer melhor e para terem sucesso no Cruzeiro, porque muitos deles também querem mostrar as suas qualidades este ano. O Gabigol, não temos o Gabigol, temos o Loteiro também com algum problema, temos o Caio ainda em recuperação. Vamos ver ali se o Palácio joga de atacante ou se temos outra solução. Tudo bem, prazer falar com você. Seja bem-vindo ao Cruzeiro e também ao Brasil. Vitor Moreira da TV Alterosa. Você falar sobre as suas características, né? Quando você aceitou para o Cruzeiro, eu digo que você é um cara que cobra muita disciplina dos jogadores, gosta de um time ofensivo. Você falar sobre esse estilo de jogo seu e suas características também, como você gosta do time. Eu gosto do time ganhando. Isso é que eu gosto. É sempre difícil estarmos a falar sobre a pessoa, não sei se gosto de disciplina, eu gosto de que as coisas corram bem, gosto de que as pessoas respeitem o clube que paga os salários, gosto de respeitar os adeptos e por isso é que eu cobro um pouco mais do habitual. Em relação à disciplina, sou um defensor do grupo, dentro das regras que tivemos que impor dentro do grupo. Por isso, mas isso também faço com o meu filho, por isso estou à vontade dos jogadores, é a mesma atitude. E é essa a ideia que eu quero transmitir. Em relação ao jogo, com certeza queremos ter um jogo de controle, queremos ter um jogo ofensivo, mas como o Sr. Colega disse ali, a equipa sofre muitos gols, temos que ter também um equilíbrio, temos que projetar a equipa para jogar no ataque, mas sempre, como diz o Wesley, marcando. E neste tipo de processo vamos tentar encontrar um equilíbrio dentro da equipa que permita jogar bom futebol, que permita ser agressiva, mas também permita que os adversários joguem menos e defender bem, porque eu costumo dizer marcar muitos golos às vezes é o
resultado no jogo. Mas equipas que querem ganhar campeonatos, querem ganhar títulos, têm que ter uma estrutura forte, têm que ter uma organização defensiva forte. Boa. É isso aí. Agora sim, boa tarde, seja bem-vindo. Você é um dos maiores treinadores de Portugal. Qualquer um de Portugal hoje fizer uma pesquisa, vai aparecer os mineiros. E você veio ao Brasil, está fazendo o caminho inverso. Você disse que ia vir ao Brasil, Pedro também precisando da diretoria, precisando de um treinador para comandar o Cruzeiro. Você chegou a comandar um dos maiores clubes do Brasil, e nesse momento está sendo recuperado pelo Pedro. Eu te pergunto, em termos de projeção, nesse elenco, Salve, Vitor. você já fez uma projeção, lembrando que o futebol é muito imediatista, né, lá? Para trazer o Cruzeiro para o seu devido lugar, para o protagonismo do futebol brasileiro no mundo e conquistar títulos. Eu não sei. Jogava neste treinador. E acredito que do futebol português, principalmente do 2010. Porque fui dos poucos treinadores a ganhar o campeonato do Big Five, que é a França, fui eu e o Zé Mourinho. E os dois Jorge em França, fui também dos poucos treinadores que estive na meia final da Champions League e dos poucos segundos treinador que ganhou a Champions League Asiática. Foi por isso que eles dão essa importância. Mas isso é um cara normal, isso eu gosto de trabalhar, nunca tudo em pontas de pés. É isso mesmo. Um cara humilde, Dá o jeito nessa birra do Pedrinho. quer que a equipa jogue com futebol, Segurar o treinador. e que ganhe jogos. E sabemos que no Brasil vai haver esta situação de quando partirmos, mudança de muitos treinadores, de liderança. Mas isso aí temos que acreditar que um projeto é uma construção. E uma construção é difícil fazer o telhado, fazer os acabamentos, não conseguimos fazer as bases. Isso é uma regra da vida, não é? Por acaso, os meus clubes no mundo têm uma consistência em termos de técnicos, em termos de projeto. Temos esse exemplo aqui no Brasil, que também há uns clubes que mantêm a tecnologia há alguns anos e estão tendo algum sucesso. Por isso, nós acreditamos no projeto, mas queremos ter resultados. E vamos tentar unir forças para esse objetivo. Leonardo, Gabriel Moraes de O Tempo, daqui de Belo Horizonte, boa tarde, seja bem-vindo. Há algumas semanas, o próprio Pedro Lourenço falou que o Cruzeiro estava fechando as janelas de contratações com 9 reforços e que isso mudaria, a não ser que houvesse alguma baixa, e nos últimos dias houve. Foi a lesão do zagueiro João Marcelo, que deve voltar a jogar no final do ano ou então em 2026. Você já indicou algum zagueiro para repor essa perda ou ainda pretende fazer reforços para outras posições do time? É a Em pergunta. relação a essa situação, o clube já se tinha organizado com mais um central, um zagueiro, e teve essa lesão, e com certeza nós estamos a tentar equilibrar, porque precisamos de uma equipa equilibrada, precisamos de mais Bruno para a Alves. zaga, e vamos procurar um jogador para colmatar essa lesão que vai levar o jogador a parar até o fim do ano. Em relação às outras situações, os treinadores querem sempre exigir mais, mas temos que fazer uma conversa aqui, porque este projeto não é do Jardim, este projeto é um projeto do Jardim, do presidente, do Cruzeiro, dos adeptos, e as nossas decisões têm que ser decisões tomadas em conjunto, mas sempre em prol do melhor para a equipa e do melhor para o clube. Boa tarde, Leonardo. Mike Costa, da Cruzeiro Esportes, aqui. Seja bem-vindo a Belo Horizonte, boa tarde para você. Eu queria te perguntar sobre o goleiro Cássio. O Cássio é um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, né? Muito vencedor, de muita qualidade, importante no ano passado, só que esse ano ele tem sido um pouco instável e ele recebido críticas da torcida. Então eu queria saber de você como é que você pensa em trabalhar esse jogador, esse goleiro, no estilo de jogo também, mas também psicologicamente, para que ele volte a ser um grande campeão no Cruzeiro agora. Obrigado. Bom, como disse, como todos os jogadores, o que é importante? O importante é a gente abusá-los e colocar ao melhor nível. E estamos a falar do Cássio, como estamos a falar do resto do elenco. E a minha ideia é Boa, sim, sim. o trabalho, mas também dar confiança. Jonathan Vidalba. Pode ser que Bruno Alves seja um cara Confiança, não é? importante Quando também. consegue aliar a confiança
confiança ao trabalho, normalmente têm bons resultados. E é isto, nesta fase, vamos fazer com o Cássio, como vamos fazer com os outros do elenco, dar confiança, trabalhar no limite para que eles possam ter performances boas dentro de campo. Boa tarde, Leonardo Jardim aqui. A última. Bem-vindo a Minas Gerais, Diego Marinho, Portal de Arte Celeste. Você falou que assistiu os últimos 4 jogos do Cruzeiro. Coincidentemente, foram jogos em que ele foi comandado pelo Wesley. Como foi esse contato com ele? O que ele te passou do Coroa? E qual que é a análise que você faz desses jogos que ele teve no comando da equipe principal? Quando iniciamos as conversas com o Cruzeiro, uma das situações que eu pedi era conversar um pouco com o treinador anterior, com o Wesley, e explicar a ele um pouco quais eram as minhas ideias e, se fosse possível, dentro da organização que eu pretendia para a equipa, já começar a implantar algumas situações. Não é? Vocês sabem que eu sou um treinador que estou muitos anos na Europa e eu também trabalho com alguma intensidade, e eu queria que ele aos poucos começasse a colocar essa intensidade nos treinos. Temos estratégicos, também falamos de algumas ideias e pronto, e fomos falar, ele ia falando da equipa, quais eram as ideias dele, e nós discutimos o plano de jogo, os treinos, e acho que foi bacana e ele fez um bom trabalho. Muito obrigado, Jardim, obrigado a todos. É isso aí, ó. Leonardo Jardim, novo técnico do Cruzeiro. Eu acho que é uma expectativa de um bom trabalho para o treinador. Leonardo Jardim tem tudo para ter sucesso no comando do Cruzeiro, sim. Como eu até gravei falando sobre, acho que o Leonardo Jardim pode ser o Abel Ferreira do Cruzeiro, caso o Leonardo Jardim tenha tempo para trabalhar e tenha tempo para virar esse Abel Ferreira do Cruzeiro. Se não tiver esse tempo, nada disso vai acontecer. Nada vai acontecer para o Cruzeiro. Então, acho que a chave, como o próprio Leonardo Jardim falou, é tempo, trabalho primeiro, querer o sucesso depois, colher o sucesso, colher os frutos depois. Primeiro trabalhar, primeiro construir, para depois você querer colher esses frutos. Então, ele mesmo citou o trabalho, muita gente cita meu trabalho no Mônaco em 2016, mas esse trabalho não teria acontecido se não tivesse acontecido o trabalho de 2015 de construção, para a gente poder colher lá na frente o que foi esse 2016. Então, é sobre isso. Plantar para depois colher lá na frente. Essa é a chave para o sucesso do Cruzeiro. Então, vamos trabalhar, vamos dar tempo para que esse trabalho seja feito, seja implementado, para que a gente tenha sucesso dessa forma. Não há outra forma para o sucesso do Cruzeiro, senão trabalhar, esperar, ter paciência, fazer os movimentos certos ali, certeiros, dar paciência e dar tempo de trabalho para o seu treinador, para depois colher os frutos lá na frente. Fechou?